Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu sou completamente apaixonada e não à toa eu comecei a fazer eu comecei a live fazendo esse movimento pendular, porque nós vamos tratar sobre aquilo que utiliza o pêndulo como um dos seus principais instrumentos de utilização. Nós vamos falar hoje sobre radiestesia e como que a gente pode aplicar um pouquinho desse conhecimento no nosso dia a dia para facilitar a nossa caminhada, para facilitar a nossa jornada, para nos auxiliar a determinar ali possíveis caminhos que são mais adequados e estão mais em ressonância com a nossa energia naquele momento. Então, hoje o nosso tema é como aplicar a radiestesia na sua vida pessoal, porque a gente pensa que saber radiestesia é só para quem quer trabalhar com radiestesia, né? Ser radiestesista é só para quem tem um dom, para alguém especial, que nasceu com um dom especial, ou para quem estuda muito, né? E precisa ficar ali só trabalhando com isso, cercado de regras, de cuidados. E hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco de tudo isso e ver como que a radiestesia pode ser simples se utilizada com responsabilidade, com ética e trazendo possibilidade de facilitar a sua vida até mesmo em coisas simples do cotidiano. E eu vou trazer exemplos pessoais de como isso facilita a minha vida em coisas simples do cotidiano. Só para vocês terem uma possibilidade da grandeza na qual vocês podem aplicar a radiestesia, porque eu costumo falar que radiestesia e criatividade caminham juntas. Se você tem o conhecimento da radiestesia e você tem a criatividade para desenvolver, você aplica a radiestesia em qualquer área da sua vida. Então vem comigo para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Deixa eu ver quem que já está aqui com a gente. Estilo, Lu de Castro, Mascleide, Tarô Cigano, Paulo, Regina, Lúcia, Jairo, Thaís, Reporte, Michele, Fê Barcelo, Diana, Vivi, Jairo. O bom da radiestesia é que a pessoa, acreditando ou não, ela atua no campo da pessoa de forma efetiva. Exatamente, Jairo. Fê, Manaus, EAC 62, Mariana, Yasmin, Nutri, Aline, a Elton. Tenho uma dúvida de como fazer corretamente, pois tentei e não consegui em localizar objetos perdidos. Você poderia falar um pouco? Sim, ao longo da live eu vou falando, tá? Mary Johnny, Joyce, sejam todos bem-vindos. Bom dia para todo mundo que está chegando aqui. E quem vai chegar depois também, né? Porque as lives aqui no canal da TQA ficam sempre gravadas. E estando sempre gravadas, vocês têm a possibilidade de assistir quantas vezes vocês quiserem, rever conteúdos, tirar dúvidas. E para quem pega pela metade ou para quem chega depois, poder rever a live inteira, completa, né? Porque o nosso objetivo aqui, fazendo essas lives, é compartilhar conhecimento com vocês para que vocês possam promover, mesmo que seja pequenas mudanças no seu dia a dia, mas que essas mudanças comecem de pouquinho em pouquinho a construir novas possibilidades de vida, de uma vida mais plena e melhor. Então vem com a gente, acessem os conteúdos e compartilhem o conteúdo com outras pessoas, compartilhem conversando, falando a respeito, compartilhando o que vocês aprenderam e compartilhando o conteúdo em si também, para que as pessoas também possam ouvir o que a gente traz com as suas próprias mentes, com seus próprios contextos e tirar também suas próprias conclusões, né? Porque cada um é um e não dá para a gente repetir a mesma informação e achar que todos vão entender da mesma forma. O professor Eric sempre dizia para todos os alunos dele, né, todos nós e todos os que estão chegando agora também, porque continuam sendo alunos deles, o curso dele continua ativo, as aulas são gravadas por ele, as aulas são com ele, e apesar dele não estar mais aqui nesse plano para poder tirar as dúvidas como ele fazia antes de maneira brilhante,
tenho certeza que ele está em outro plano aí, dando todo o suporte a essa egrégora que a gente forma aqui. Como eu ia dizendo, o professor Eric, ele sempre falava, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando, mas acessem essa informação e vão buscar as suas próprias bases, o seu próprio entendimento. Sempre questionem, porque é questionando que vocês constroem mais conhecimento. Então aqui é um pontapé inicial, é um primeiro passo para a jornada de vocês. E a jornada de vocês, só vocês podem fazer, ninguém pode caminhar por vocês. A gente pode oferecer um direcionamento, mas a gente não pode fazer por vocês. Cada um traça a própria jornada, com o próprio conteúdo que tem dentro, fazendo o melhor que consegue fazer com os recursos que tem. E a intenção é que a gente vá crescendo, aprendendo, desenvolvendo e adquirindo cada vez mais recursos para fazer uma jornada cada vez mais plena e consciente. Então, vamos para o nosso tema, né? Primeiro eu queria falar sobre a questão do que é a radiestesia, né? Porque essa foi uma dificuldade que eu tive quando eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar muito como autodidata, né? Pegando a bibliografia, lendo por conta própria. É claro que eu tive um contato aí no módulo de um curso que ensinava como utilizar o pêndulo assim de maneira muito geral, muito básica, né? Só aquela coisa de você convencionar o pêndulo e tal, fazer uma pergunta ou outra, mas não aprofundava e não trazia o que verdadeiramente isso era. E aí eu comecei a procurar literatura e comecei a estudar por conta própria. E nesses estudos eu encontrei muita literatura boa, né? Aliás, toda literatura é boa, depende do ponto, do local onde você está lendo, né? Depende de onde você está buscando essa informação, do entendimento que você está levando naquele momento e do direcionamento que você deseja dar para aquele conhecimento. Mas tudo tem o seu espaço, tudo tem o seu valor, né? E estudando uma literatura, estudando outra literatura, eu percebi que em muitos momentos a gente encontrava informações que não se complementavam e muitas vezes eram contraditórias. E eu não entendi o porquê disso. E eu ficava, né, naquela época ainda com uma mentalidade mais fechada, não tinha uma expansão de consciência para conseguir compreender e lidar com informações diferenciadas de maneira integrativa. Eu ficava na dúvida, qual que eu devo seguir? O que é certo? O que é errado? Quem está falando a verdade? Quem está inventando história? Né? Porque era esse o pensamento que eu tinha. E aí eu falei, bom, eu vou precisar fazer um curso, né, para poder aprofundar e trazer esse entendimento. E fiz um curso que me deram uma orientação, fiz outro curso e me deram outra orientação, fiz outros cursos que não deram nenhuma orientação nem outra, mas só ensinava a forma de agir, ou seja, receita de bolo, faz assim, assim, assado, pergunta dessa e dessa forma, e é assim que faz radiestesia. E aquilo não completava o que eu estava buscando, não me trazia as respostas que eu necessitava. Até que eu fiz um curso de radiestesia com embasamento, assim, embasamento não, mas que trazia um conteúdo da mecânica quântica para tentar trazer as explicações de como isso funcionava. E aquilo acendeu uma primeira luz, me deu um primeiro direcionamento. E aí eu continuei estudando por conta própria e comecei a procurar para saber um pouco mais a respeito dos princípios da mecânica quântica, onde que eu podia estudar isso de uma maneira acessível, que não fosse, né, a faculdade de física, nem uma pós-graduação ou mestrado em física quântica, porque sem condições. E acabei encontrando um mini curso do professor Eric, um mini curso gratuito, tá disponível até aí no link da bio, caso vocês tenham interesse, onde eles vinha trazendo a explicação da mecânica quântica de uma maneira bem simples, claro, bem superficial não, tem um aprofundamento, mas não é aquela coisa tão profunda quanto o que tem no curso Quântica para Todos, mas trazia ali um entendimento.
E associando esse entendimento com o conhecimento da radiestesia e essa pequena abertura que eu já tinha tido nesse curso de radiestesia que trazia um olhar mais quântico, a coisa fez assim na minha cabeça, explodiu, né? Todos os links, todas as sinapses se completaram. E aí eu entendi que existem diversas áreas, não é diversas áreas, diversas formas de pensar a radiestesia. Tem a radiestesia técnica, que é muito proveniente da radiestesia clássica, seria uma radiestesia mais científica, tem uma radiestesia mais espiritual, tem uma radiestesia mais mental, e cada uma delas vai trazer uma forma de atuação, vai trazer um conjunto de regras de como você deve ou não atuar. E a radiestesia técnica, por exemplo, a científica, ela traz muito conhecimento, né? Porque como ela tem essa característica de ser técnica, trazer um método científico, ela se propõe a experimentar, a testar e a desenvolver. Então ela ajuda a desenvolver o conhecimento da radiestesia. Porém, por ela se preocupar com essa questão mais científica, mais metodológica, ela coloca um monte de restrições, um monte de regras que podem impedir a prática da radiestesia no dia a dia se você não estiver num ambiente totalmente com as variáveis possíveis ali controladas. Por exemplo, aqui no consultório onde eu atuo, né? Eu tô aqui falando com vocês no celular, quando eu também atendo ou pelo celular ou pelo computador. Eu tenho lâmpadas aqui perto de mim para poder melhorar a iluminação. A minha mesa é de madeira, mas ela poderia ser uma mesa que tem as pernas de metal, por exemplo, né? Eu uso aliança, eu uso óculos, o óculos tem armação de metal, eu uso cordão, é metal também. Então, de acordo com a radiestesia técnica, eu tenho um monte de cristal aqui em cima da mesa, e aí, de acordo com a radiestesia técnica, eu não poderia atuar com radiestesia nesse ambiente. E nem na posição em que eu estou. Eu deveria estar com a mesa voltada para o norte, num ambiente onde não tem nenhum elemento que pudesse criar algum campo magnético para não interferir. Eu não poderia atuar, por exemplo, com as pernas cruzadas, eu não poderia atuar quando o tempo tivesse nublado, por exemplo, cheio de nuvens carregadas de chuva, ou chovendo mesmo, descarregando raios na atmosfera, porque teria aí condições que me impediriam de fazer a radiestesia de uma maneira mais assertiva. Quando você vem para a prática, você vê que pode interferir? Pode. É campo eletromagnético, tudo possui campo eletromagnético, tudo está em constante contato, esses campos, e um interferindo no outro o tempo todo. Porém, não impede que você trabalhe. Talvez você tenha um desgaste a mais, exige uma concentração maior, mas não é impossível que você faça. Entende? Então, quando a gente começa a engessar muito um sistema que é por natureza simples, você acaba atrapalhando um progresso ao invés de facilitar. A radiestesia mental, ela diz que tudo é mente. Ela vem do princípio da lei hermética do mentalismo. A primeira lei hermética, que tudo é mental. Porém, quando a gente cai nessa questão da radiestesia mental, a gente tem a seguinte questão. Então, se a radiestesia é mental, eu preciso ter um desenvolvimento específico para atuar com radiestesia. Eu preciso ter um dom. E aí não é para qualquer pessoa, são para alguns pequenos escolhidos. Porque tem pessoa que vai pegar o pêndulo na mão a primeira vez e ele já vai responder. Talvez não responda totalmente certo, mas ele já vai movimentar. Tem pessoas que vai pegar o pêndulo e vai precisar se concentrar, vai precisar fazer o movimento voluntariamente, vai precisar treinar até desenvolver essa sensibilidade. E aí essas pessoas seriam as consideradas não aptas para praticar radiestesia. E aí a radiestesia é para poucos, não é para todos.
A radiestesia espiritual, ela já parte do princípio que junto com você existe um ser espiritual que está atuando. Então a resposta não vem através de você. A resposta vem através desse ser espiritual, de uma entidade, tá? Não vejo problema nenhum nisso, mas aí a gente começa a cair muito em rituais e misticismos. Por exemplo, como muitas pessoas chegam para mim e perguntam: eu acabei de comprar o meu pêndulo, como que eu faço para consagrar ele? Não tem que consagrar. Você vai comprar um martelo para pregar um prego na parede, você vai consagrar o martelo antes de usar? O pêndulo nada mais é do que uma ferramenta, assim como um martelo. Entende? A consagração está em você. Se você segue uma linha da radiestesia espiritual, aí você vai seguir os preceitos dentro dessa linha. Tudo bem. Mas de maneira geral, pêndulo é ferramenta. Ferramenta você não consagra. Você consagra objetos ligados a uma determinada crença religiosa. Ponto. Quando eu tive o contato com a quântica, eu percebi que a radiestesia, ela não é para poucos, ela não precisa de um ser espiritual conduzindo, ela não precisa de diversas regras que engessem a sua atuação, e ela está disponível para qualquer pessoa que deseja utilizar esse conhecimento e desenvolver essa prática dentro da sua vida. Seja para trabalhar, seja para aplicar na própria vida. A radiestesia está presente na humanidade há cerca de mais de 8.000 anos. Isso é o que tem de registro. O primeiro registro da radiestesia é uma pintura rupestre nas cavernas do Peru, de uma pessoa segurando um pêndulo. Depois você vai para as pirâmides do Antigo Egito, onde se encontraram pêndulos também, e por isso até hoje a questão da energia das pirâmides é muito estudada por radiestesistas, né? Porque tem aí uma conexão de origem, as pirâmides, pêndulo e tudo. Você encontra radiestesia nas civilizações antigas da China, no Império Romano, e tudo determinando a forma como aquela civilização iria se desenvolver. Por exemplo, os exércitos romanos, eles não saíam aleatoriamente pelo mundo e no primeiro povoado que ele batesse, eles iriam conquistar. Tinha um pelotão de radiestesistas para indicar qual era o melhor caminho. Tinha um pelotão de radiestesistas para indicar qual era o melhor local para fazer um assentamento, para que o exército pudesse acampar e montar ali sua base, porque ali teria água, teria recursos para sustentar o exército. Na antiga China, grandes imperadores chineses eram grandes radiestesistas e determinavam onde deveria ser feito o plantio da lavoura para que desse melhores resultados na colheita. O Egito usava a radiestesia nos processos de cura. A gente cresce com essa ideia de que as pirâmides são são tumbas para os faraós, né? O local de descanso eterno dos faraós, mas a grande maioria das pirâmides não foram encontradas múmias ou sarcófagos. E aí? O que explica isso? Né? Eram centros de cura. Até hoje se usa a energia das pirâmides no processo de cura. E se usa na mesma proporção do que a grande pirâmide de Gizé. Inclusive na questão dos terços da câmara, onde era considerada a câmara da rainha, a câmara do faraó, porque tem níveis de energia diferenciado. Olha a beleza do conhecimento atravessando toda a humanidade que num determinado tempo foi podado. Porque a radiestesia hoje, ela poderia estar permeando a nossa vida. A gente poderia estar aprendendo a radiestesia na pré-escola, desenvolvendo essa habilidade que todos nós temos. E nós não temos essa possibilidade por causa da famosa Idade Média, né? A Idade das Trevas, onde todos os conhecimentos foram podados, bloqueados, controlados. O que é interessante chegar ao povo, o que não é interessante chegar ao povo.
de que forma esse conhecimento é interessante chegar ao povo. Vamos deturpar, modificar aqui de acordo com o que é a nossa conveniência para entregar para o povo. Assim a gente controla melhor. E nisso a radiestesia foi considerada a obra do demônio. Porque como que um objeto se move sozinho? Só pode ser coisa do demônio. Como que esse objeto se movendo sozinho adivinha possíveis situações? Só pode ser obra do demônio. Então vamos tirar isso daqui e queimar todo mundo que se envolva com isso, né? Mas essas mesmas pessoas que tiraram isso, internamente começaram a estudar, começaram a desenvolver. E bem mais para frente, foram essas mesmas pessoas que trouxeram a radiestesia de volta ao conhecimento da humanidade. Então você vai ver que os grandes radiestesistas mais modernos que trouxeram de volta a radiestesia são todos freis, padres, clérigos da igreja, porque era eles que tinham acesso ao conhecimento para poder estudar e desenvolver. E graças a eles a gente também está tendo a oportunidade de lidar com isso hoje, tá? Então, assim, a radiestesia, como que ela funciona? Tudo que existe, existe num estado de onda e partícula ao mesmo tempo. Isso a mecânica quântica traz para a gente, através do experimento da dupla fenda. Foi comprovado que tudo está num estado de onda e partícula ao mesmo tempo. O que determina se vai ser onda ou se vai ser partícula é a ação de um observador. Todos nós somos onda e partícula ao mesmo tempo. Nós colapsamos a nossa materialidade a cada instante. E ao mesmo tempo nós também somos onda. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, nosso corpo emite radiação. E radiestesia é a condição de você medir radiações. E uma vez que tudo emite radiação, tudo possui campo eletromagnético, nós temos uma antena que capta essas informações, que capta essas energias do campo eletromagnético, que já é comprovada cientificamente, que é a nossa glândula pineal. Quanto mais cristais de apatita existirem dentro da glândula pineal de uma pessoa adulta, mais acesso a ondas de informação, a campos eletromagnéticos ela consegue ter. Por isso é importante a gente cuidar daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe, das informações que a gente traz para dentro da gente e que a gente mesmo produz, né? Porque um nível energético sendo distribuído no nosso organismo de maneira desarmonizada faz com que a nossa glândula se cristalize, se calcifique, na verdade. E elementos externos também, eu já falei disso em outras lives aqui. Essa glândula que funciona como a nossa antena de captação dessas ondas eletromagnéticas, ela passa a informação para o nosso cérebro, que decodifica essas ondas e transmite elas para nosso sistema músculo-esquelético, através de micromovimentos de tonificação ou de liberação, de enfraquecimento, né? Então, o mesmo princípio que rege a radiestesia rege também os testes sinestésicos, de você se concentrar, fazer uma afirmação e perceber se seu corpo vai para frente, se seu corpo vai para trás. Se você está fazendo teste no dedo, se o dedo passa rompendo o elo ou se o dedo não passa, se você tem tonificação para sustentar a afirmação ou se você não tem tonificação para sustentar a informação. Através do instrumento de radiestesia, o mais conhecido é o pêndulo, vai se transmutar, vai se traduzir, né, se decodificar através de micromovimentos involuntários. Micromovimentos, pequenos movimentos quase imperceptíveis, involuntários, ou seja, a pessoa não está fazendo força nenhuma para fazer aquele movimento, mas o braço dela movimenta. E isso também foi comprovado a partir de filmagens com uma câmera,
como se diz, uma filmagem em câmera bem lenta, né? Que depois quando você passa, você vê lá que realmente existe uma movimentação da mão, do braço, do conjunto como um todo, mas é algo involuntário, a pessoa não faz porque ela deseja fazer, tá? É como você sentir frio e seu corpo tremer. Se você quiser controlar, você não consegue. É um movimento natural do corpo. É o mesmo processo da radiestesia, são movimentos involuntários. E aí esses movimentos involuntários reverberam no fio, que tem que ser um fio flexível, uma corrente ou uma linha, né? E vai fazer com que o pêndulo, o peso que está na ponta do fio, se movimente, né? Para um lado, para o outro, aí de acordo com o que você convencionar. Porque você também precisa treinar na sua mente para dizer se o movimento do pêndulo para frente e para trás, para um lado e para o outro, o que, que significa cada um? Movimento de giro para um lado, giro para o outro, o que, que significa cada um? Porque na hora que ele trouxer o movimento, o seu corpo já vai direcionar que se a resposta é positiva, vai ser um determinado movimento. Se a resposta é negativa, vai ser outro determinado movimento. E o seu cérebro vai interpretar aquela informação. Então, a gente precisa sim de treinamento, precisa sim de conhecimento, por isso existem os cursos, por isso existem as bibliografias, por isso existe a questão de você precisar praticar antes de começar a atuar com radiestesia, para você não trazer mais confusão ao invés de elucidação e poder praticar com segurança. Mas todos nós temos a capacidade de utilizar a radiestesia a nosso favor. E isso poderia estar muito, muito, muito mais avançado se não fosse esse ato que a humanidade sofreu em termos de conhecimento, tá? Então, utilizar o pêndulo é uma coisa simples, é uma coisa fácil. Como eu disse, algumas pessoas pegam o pêndulo, na primeira vez que pega, ele já traz respostas. Aliás, respostas eu não diria, mas ele já se movimenta sem que a pessoa precise fazer um esforço para isso. Parece que é algo natural. Outras pessoas vão precisar treinar um pouco mais, vão precisar fazer o movimento voluntariamente, né? Pegar o pêndulo, girar ele voluntariamente para o corpo entender aquele movimento, o cérebro captar como que é o movimento para ele poder transformar isso numa forma de ação. Isso não significa que a pessoa é melhor do que a outra. Isso significa que uma pessoa talvez esteja mais disponível para acessar esse conhecimento do que outra, mas não significa que a outra que precise trabalhar um pouco mais seja incapaz. Todos nós temos essa capacidade. Todos nós que nascemos com glândula pineal temos essa capacidade. Então, a radiestesia pode sim estar presente na vida de qualquer pessoa, através de um instrumento radiestésico ou através do próprio corpo, tá? Porque o que a gente conhece como radiestesia atualmente é esse conjunto de conhecimentos metafísicos, porque a radiestesia atualmente não é considerada ciência, já foi, mas não é mais. E é esse conjunto de conhecimentos que você utiliza determinados instrumentos, determinados gráficos para poder fazer esses processos, acessar as informações. Mas, como eu disse, a capacidade de acessar ondas eletromagnéticas está presente em todas as pessoas, em todos os animais, eu diria, né? Só que os animais não precisam acessar conhecimentos, não precisam estudar, não precisam praticar. Isso já é natural deles. A gente precisa, porque a gente tem outras questões aí que meio que interferem no processo, né? A gente tem uma caminhada aí um pouco maior para ser feita. E uma vez que você tem essa capacidade, você pode usar ela a seu favor. Claro, para usar com responsabilidade, vai estudar, vai procurar literatura adequada, vai estudar dentro da linha que corrobora com o seu pensamento, dentro da linha que faz sentido para você e, principalmente, pratique. Porque você ler um livro sobre como é andar de bicicleta não significa que você saiba andar de bicicleta. E subir numa bicicleta com rodinhas e sair pedalando e andando não significa também que você saiba andar de bicicleta.
precisa praticar, precisa treinar para verdadeiramente você pegar uma bicicleta, sair andando sem risco e com total segurança. Assim também é a radiestesia. A questão é que muitas vezes as pessoas estudam, pegam o pêndulo, tem essa facilidade do pêndulo já se movimentar logo de cara e já parte para as análises, já parte para as perguntas, já parte para fazer a análise de campo das pessoas. Só que aí, muitas vezes, a pessoa ainda não está totalmente treinada, totalmente neutra para fazer essas análises. E aí, quando as respostas vêm, as respostas não vêm totalmente livres de interferências. E isso pode causar muita confusão, principalmente quando se trata de uma outra pessoa, porque você vai passar informações para outra pessoa sobre o campo energético dela que possivelmente ela vai tomar atitudes, vai se posicionar, vai mudar a forma dela se relacionar com as situações, com as informações, vai fazer com que ela faça escolhas ou tome decisões a partir da informação que você levou para ela. E se essa informação não for uma informação correta, você pode bagunçar muito a vida de alguém ao invés de ajudar. Por isso é preciso estudo, prática e consciência. Porque quanto mais você pratica, mais você tem a chance de trazer uma neutralidade durante o processo. Porque o radiestesista, ele tem que ser neutro. Só que nós somos seres humanos e é muito difícil a gente ficar totalmente neutro. Principalmente quando diz respeito a algo nosso, a algo particular, a algo pessoal. Porque nós temos emoções, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos e isso tende a interferir, tá? Então, assim, quanto mais você pratica, mais você consegue essa possibilidade de neutralidade. Não creio que alguém seja capaz de alcançar 100% de neutralidade, mas pode chegar bem próximo, tá? Com prática, com conhecimento, com prática, com prática, com prática. E principalmente com prática interna, porque não basta só você praticar a ação da radiestesia, você precisa praticar o seu esvaziamento. Você precisa praticar estar na ausência do tempo, no não tempo, que é o momento presente. Liberar a mente de todos os pensamentos, se esvaziar dos sentimentos, das emoções, se tornar verdadeiramente um oco, para que a informação passe direto. E a partir do momento que um radiestesista deixa de ser espectador e passa a ser torcida, já não existe mais um trabalho de radiestesia que possa ser feito. Ou seja, o radiestesista ele tem que ser testemunha da informação que está sendo atravessada ali. Ele não pode ser torcida, ele não pode torcer para ser uma coisa, torcer para ser outra. No primeiro ímpeto de torcida que tiver, acabou o trabalho, já foi comprometido. É uma amostra que foi contaminada, vamos colocar assim. E você só consegue perceber se você está na posição de espectador ou se você está na posição de torcida no momento que você consegue se autoconhecer. E para se autoconhecer, você precisa se voltar para dentro também. Então, se tornar um radiestesista é um trabalho que exige estudo e prática externas, estudo e prática internas. Você conhecer a técnica, você praticar a técnica e você se conhecer e praticar o seu esvaziamento. O não tempo. Estar ausente, fora da linha temporal linear que a gente constrói. Estar exatamente no presente, exatamente dentro de si. Vazio, sem expectativas, sem torcida. Aí sim você consegue desenvolver um bom trabalho. É fácil? Não é. Mas é simples assim. E como que a gente pode usar esse conhecimento uma vez que a gente consegue desenvolver essa possibilidade, né? Com responsabilidade, com ética, com conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Vocês estão vendo aqui, hoje eu deixei até para fora, né?
esse meu cordão, eu uso ele 24 horas por dia, eu tiro só para tomar banho. Na ponta dele tem um peso, não é um pêndulo radioestésico, né? Ele tem essa pontinha aí no final, mas é um peso suspenso por um fio flexível, uma correntinha. Um pêndulo nada mais é do que um peso suspenso por um fio flexível. Por que eu carrego isso comigo o tempo todo? Porque em determinados momentos eu preciso de uma confirmação, eu preciso de um direcionamento que talvez eu não consiga trazer no momento por conta própria. E aí eu uso a radiestesia para isso. Exemplos práticos da vida cotidiana. Fui comprar uma calça jeans para o meu marido. Eu sei qual o número de calça que ele usa. Porém, as fábricas de roupa atualmente não sabem qual é o número de calça. Você compra uma calça numa determinada numeração, sei lá, 40. A calça veste 42. A calça veste 38. A calça veste 40. A calça veste 44. Então, cada fábrica tem uma tabela de medida diferente. Então, você simplesmente chegar na loja e pedir, eu quero uma calça tamanho tal, não garante que essa calça vá servir. Principalmente depois que essa pessoa perde peso. Aí fica realmente mais complicado ainda, porque não dá para saber se ela perdeu peso suficiente para reduzir a medida ou se ainda está na mesma medida, né? No tamanho padrão, assim, que também já não é mais padrão. E aí o que eu faço? Eu vou, seguro a calça e pergunto se essa é a melhor calça que vai servir mais adequadamente para a pessoa para quem eu estou comprando. E nunca dá errado. Eu já comprei calça nessa circunstância, que o número era completamente diferente do número das calças que ele usa, e a calça serviu perfeitamente. Outra situação cotidiana do dia a dia, fui comprar tênis para o meu filho. Criança cresce de uma hora para outra, né? A gente nunca sabe que número que eles estão calçando, e nem sempre você pode levar a criança na loja para comprar, por causa dos horários e tudo. Eu pego o tênis e pergunto, esse é o melhor número que vai servir mais adequadamente para o meu filho? E aí eu espero a resposta. E claro, né? Você tem que perder um pouco do pudor, da vergonha, porque todo mundo em volta fica parado olhando assim, o que essa louca tá fazendo, né? Mas depois de um tempo isso passa a ser tão natural na sua vida que você já nem se dá conta de que aquilo pode soar ou parecer como algo estranho, né? E isso em muitas situações. Vai comer alguma coisa, não sabe se o alimento tá bom, tá ruim, tá passado, se vai fazer bem para você ou não. Pergunta. Usa o pêndulo para saber se está de acordo com a sua energia. Está em dúvida sobre alguma decisão que você precisa tomar, que não é algo muito sério, que é uma coisa mais cotidiana? Pergunta. O pêndulo vai te trazer o que é mais ressoante com a sua energia. Agora, para as questões mais sérias, né, que causa aquela ansiedade na hora de tomar uma decisão, né, por exemplo, devo ou não trocar de emprego, que é uma coisa que mexe muito com a nossa base, com a nossa estrutura e ativa os nossos instintos de sobrevivência, aí talvez não seja tão interessante se você não conseguir fazer esse processo de neutralidade, de sair da expectativa e ficar apenas testemunhando a chegada da informação. E, gente, eu pratico radiestesia desde 2018 e eu ainda não confio nessas respostas que eu trago para mim em relação a situações que para mim soa como algo mais sério. Eu sempre peço para outra pessoa fazer a análise, ou quando eu não tenho outra pessoa para fazer, eu faço, espero 1, 2, 3 dias, faço de novo, faço de novo e pego ali uma média das respostas, né, para ver se realmente é aquilo mesmo ou se eu estou interferindo de alguma forma, porque a gente mexe, né? Mexe com a gente essas situações e aí a gente fica é muito difícil a gente se esvaziar completamente para trazer essa resposta. Então é sempre bom assim
ter um radiestesista de bolso, né? Alguém que possa te ajudar nesses momentos, né? Que possa só dar uma confirmada ali para você, que não precise verdadeiramente fazer uma consulta, né? Mas um amigo, um colega que trabalhe junto com você, que possa trocar. E sempre ter também outros instrumentos, outras possibilidades além da radiestesia, né? Por exemplo, pergunta na radiestesia, verificou na radiestesia, trouxe uma resposta. Vai no tarô para ver se as orientações condizem, né? Vai na numerologia, vai, sei lá, no búzio. Tem infinidade de possibilidades. Traz para o corpo. O seu corpo responde. A gente pode fazer o mesmo processo da radiestesia através do corpo. Toma um pouco d'água porque o corpo precisa estar hidratado, precisa ter ali os sais minerais equilibrados para a informação poder passar, se tornar condutor dessa onda de energia eletromagnética. Toma água, espera aí uns 2, 3 minutos, se concentra, se esvazie, se coloque no não tempo, no momento presente e fala: corpo, me mostre o seu sim, e espera. O seu corpo vai balançar. Normalmente ele balança para frente no sim. Às vezes não totalmente para frente, mas às vezes sim, uma diagonal mais para frente, né? Mas é a sua resposta, é a resposta do seu corpo para o sim. E fala: corpo, me mostre o seu não. Normalmente ele tomba para trás. E cuidado com esse tombar para trás, porque às vezes ele tomba com tanta força que a gente quase cai. E se estiver perto de parede também, cuidado para não bater a cabeça. Isso é a resposta para aquilo que não é condizente com você. O seu corpo não sustenta aquela afirmação. E aí, depois de ter essas informações, você testa. Meu nome nesta vida é tal, 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 tal. E espera. Claro, traz o nome certo, tá? E espera. E o corpo vai confirmar. Traz um nome errado. O corpo também vai negar esse nome. Traz algo que você saiba que é verdadeiro. Ele vai confirmar. Traz algo que você saiba que é falso. Ele vai negar. E aí você parte para a afirmação que você deseja. Só que para o corpo tem que ser afirmação, não pode ser pergunta. Parte para a afirmação que você deseja. É para o meu bem maior comer esse sanduíche de pernil com ketchup, molho tártaro e azeitona? Desculpa, eu fiz num tom de pergunta. Não pode. É porque eu tô tão acostumada a usar o pêndulo e não o corpo que eu acabo fazendo como pergunta. Mas fala: é para o meu bem maior comer esse sanduíche de pernil de porco com molho tártaro, ketchup e azeitona. E espera. Se aquele alimento for ressoante com o seu corpo vai balançar para frente. Se não for, ele vai balançar para trás. Então, a gente tem essa condição de fazer até mesmo sem um pêndulo, tá? Se vocês gostam de usar o pêndulo, e eu gosto de usar o pêndulo, tanto é que eu carrego um comigo aqui o tempo todo, vocês fazem o mesmo processo, só que fazendo pergunta. Primeiro precisa aprender a usar o pêndulo. Como que vocês aprendem a usar o pêndulo? Primeiro, o pêndulo vem com um fio ou uma corrente num determinado tamanho. Você pode pegar desde aqui de cima até bem aqui embaixo. Cada pessoa vai ter um ponto desse fio que é mais sensível. E nesse ponto mais sensível, você vai ter umas respostas mais assertivas, mais diretas. Como que você sabe qual é o ponto mais sensível? Coloca toda a correntinha aqui e segura bem na pontinha, ó. Deixa só um pouquinho solto. E põe na sua mão. Só põe, sem pensar em nada. E vai soltando aos poucos. Em determinado momento, ele vai começar a girar. Aquele ponto que você perceber que ele está girando mais forte é o ponto de maior sensibilidade. Ó, já passei do meu ponto de maior sensibilidade. Aqui ele continua girando, mas está mais fraquinho. Então, para mim, é um pouquinho mais para baixo.
Aqui é o meu ponto de maior sensibilidade, ó. Aqui ele gira mais forte. E aí, quando você usa um pêndulo com cordinha, né? Deixa eu mostrar um aqui para vocês. Geralmente os pêndulos de madeira vêm com cordinha, né? Que são os pêndulos com cordinha, assim. Vocês podem dar nozinhos, tá vendo? Para indicar qual que é o ponto de maior sensibilidade, tá? Quando o pêndulo vem com correntinhas, né? Não dá para você dar um nozinho, mas você pode, sei lá, pegar um esmalte colorido e pintar essa parte, ou pegar o elo, né, e amarrar um fiozinho, só para marcar, para não ter que ficar fazendo isso toda hora. Claro que quando você trabalha com radiestesia, você automaticamente já vai e pega, porque fica uma coisa meio natural. E aí você precisa convencionar o pêndulo. O que é convencionar o pêndulo? É você dizer para o seu corpo e para a sua mente o que cada movimento do pêndulo significa. Porque o pêndulo ele tem 4 movimentos diferentes. Ele tem movimento para frente e para trás, movimento de um lado para o outro, movimento de um círculo para um lado e movimento circular para o outro, né? Normalmente, movimento para frente e para trás significa sim. Movimento para um lado e para o outro significa não. Movimento circular para a direita significa sim, positivo. Movimento circular para a esquerda significa não, negativo. Precisa usar os dois? Não. Escolhe um deles e fixa nesse. Depois, com o desenvolvimento, se você quiser, você usa os outros também. Por exemplo, eu sempre uso o movimento circular, que foi o que eu comecei a desenvolver e ficou mais natural para mim. E aí eu vou segurar o pêndulo e vou pensar ou falar em voz alta. Movimento para a direita, resposta positiva. Movimento para a direita, resposta positiva. O meu já vai movimentar porque ele sempre foi bem obediente, né? Movimento para a esquerda, resposta negativa. Movimento para a esquerda, resposta negativa. E aí vocês vão treinando isso. Treinando assim, até o pêndulo fazer o movimento naturalmente, vocês sentirem isso leve, natural. Enquanto estiver forçado, continua treinando. E aí, depois que vocês fizerem isso, vocês vão começar a fazer as perguntas. Meu nome nessa existência é tal, 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 tal. Meu nome nessa existência é tal, 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 tal. Treinem com, sei lá, pega 2 canecas, né, que não dê para ver, coloca café em uma, chá em outra e faz a afirmação, dentro dessa caneca tem café, dentro dessa caneca tem chá. Ou qual caneca tem café, qual caneca tem chá, para ele direcionar. Claro que você não pode saber, né? Você tem que ver depois o resultado. Com carta de baralho também, você pega carta vermelha e preta, põe aí 3 vermelhas, 3 pretas, embaralha tudo, espalha e põe o pêndulo em cima. Me mostra as cartas vermelhas e espera ele direcionar. Me mostra as cartas pretas. Ou põe a mão em cima de uma carta e fala: essa carta tem a cor vermelha, tem o naipe vermelho. Essa carta tem o naipe preto. E espera ele dar a resposta. E aí sim você vai treinando, vai praticando com coisas simples que não vai interferir na vida de ninguém. A partir do momento que vocês estiverem treinados, estiverem se sentindo mais seguros, vocês podem começar. Pega o pêndulo e pergunta: esse sanduíche de pernil com molho tártaro, barbecue, ketchup e mostarda e azeitona é compatível com o meu corpo? É para o meu bem maior comer esse sanduíche? E espera, vai dar resposta sim ou resposta não. E aí você decide, né, se diante da resposta você arrisca ou não comer, né? Porque pode ser que não aconteça nada, né? Pode ser que dê ali um mal-estar, uma má digestão, mas que você nem sinta os efeitos por ser algo muito leve. Mas pode ser que venha aí resultados bem negativos nesse sentido. E aí, quando a gente entra na questão de verificação de campo energético, a gente consegue acessar
informações que vão além, né? Por exemplo, interferências externas, que eu sempre pego aqui quando eu faço análise com vocês, sempre tem alguma interferência externa. Isso é algo que é possível saber se você não investigar por outros meios? Até é, desde que você tenha pleno conhecimento de si mesmo, saiba plenamente como que você funciona e consiga sentir e perceber a mudança energética. E a gente está tão atravessado por esse paradigma material que a gente não percebe isso. Às vezes dá uma baixa energética, a gente acha que a gente está cansado demais, que a gente não dormiu direito, né? Ou que o clima não está muito bom e aí tá aquele clima convidativo para dormir um pouco, tirar uma soneca, ou que eu tô com sono acumulado, ou que eu não me alimentei direito. A gente sempre busca questões externas, porque essas questões externas verdadeiramente existem. A gente trabalha demais, a gente se alimenta mal, a gente dorme mal, né? A gente dorme com luz acesa, com TV ligada, com barulho, com celular, com um monte de coisa que interferem no nosso sono. Muitas vezes a gente já acorda cansado e aí a gente acha que essa baixa energética é uma questão de maus hábitos de vida. A gente não faz nada para mudar, mas a gente alega que é isso. Mas muitas vezes uma baixa energética pode ser um ataque energético, pode ser uma interferência externa de ordem multidimensional. E a radiestesia ela te possibilita investigar essas questões também. Por isso que ela é fundamental no trabalho da TQA. Porque às vezes, pelo discurso do partilhante, você observa, você pega uma situação ou outra que causa um certo estranhamento e que você traz essa hipótese, interferência multidimensional. Porém, se você não tiver a visão remota, você não tem como confirmar isso, a não ser através da radiestesia. Por isso que a radiestesia devia ser ensinada desde a pré-escola, para a gente aprender, saber, acessar essas informações, utilizar a nosso favor, para que a gente possa tomar as medidas necessárias, ou de proteção, ou de liberação, de limpeza, né? Só que como a gente vive um paradigma material, não se fala em energia, não se fala em campo energético, não se fala em interferências energéticas de ordem multidimensional, porque isso é coisa de misticismo, de bicho grilo, não pode tocar nesse assunto. Porque tocar nesse assunto vai desconstruir toda a base da nossa sociedade, que é pautada no materialismo. Olha que peso, né? Olha os rebeldes aqui na manhã de quinta-feira falando sobre coisas que podem abalar as estruturas da sociedade. Mas, gente, a radiestesia é isso. Ela pode ser um instrumento de uma utilização assim muito profissional, né, a ponto de você, como a colega perguntou aí, encontrar pessoas, objetos, animais perdidos, de você encontrar locais mais propícios para construir uma casa, locais mais propícios para você extrair minerais, extrair água, ou qualquer coisa que seja, ser utilizada para fazer essa investigação de interferências multidimensionais em qualquer situação, seja no campo de uma pessoa, de uma casa, de um carro, seja para verificar o ambiente que você está entrando, enfim, uma infinidade de possibilidades, até coisas simples do dia a dia, como por exemplo, eu não sei se eu compro o sapato 30 ou 32 para o meu filho, porque eu não sei qual que vai servir mais. A radiestesia me mostra. E é certeiro, tá? Eu nunca fiz uma compra errada utilizando a radiestesia. Então, gente, tragam isso para sua vida, nem que seja para vocês utilizarem nas questões do dia a dia para te dar maior direcionamento, maior segurança para você fazer as coisas de maneira mais assertiva, ok? Se vocês acharem que deve aprofundar, aí sim, busquem mais informação, busquem mais estudo, aprimorem, desenvolvam e pratiquem, 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 pratiquem. A prática nunca é demais. O que leva uma pessoa à excelência não é a capacidade, não é
a quantidade de conhecimento, é a prática, a frequência com a qual ela faz aquela determinada atividade. É isso que leva alguém à excelência em qualquer situação, ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, alguma pergunta. Uma coisa muito, muito, muito importante. Eu falei sobre a questão de utilizar a radiestesia com responsabilidade. O que é utilizar com responsabilidade? É você ter o conhecimento, desenvolver a prática para poder utilizar. Isso é ter responsabilidade sobre a sua vida e sobre a do outro. E ética. A radiestesia, você ter um pêndulo na mão, o conhecimento adequado, uma mente treinada e saber fazer a pergunta certa, você acessa qualquer informação. Você tem todas as respostas do universo na ponta dos seus dedos. Porém, campo energético de alguém é propriedade particular. Se é propriedade particular, você só acessa se tiver permissão. Se não tiver permissão, você está infringindo o livre-arbítrio da pessoa. Qualquer situação que você infrinja o livre-arbítrio da pessoa, pode ser com a melhor das intenções do mundo, você está praticando magia negra. Então sejam éticos, porque tudo no universo tem causa e efeito. Se você constrói uma causa negativa, você vai ter o efeito negativo. E às vezes esse efeito vem de uma forma que você nem percebe, mas bagunça a sua vida toda. Inclusive pode atingir a sua saúde física, tá? Então, tenham ética. Como fazer corretamente, pois tentei e não consegui localizar objetos perdidos. FGR Manaus, eu não sei qual é o nome da pessoa. A questão é a prática. Primeiro, conhecimento para você saber como utilizar a técnica da maneira mais assertiva. Segundo, praticar, tá? Exemplo, é a questão de localizar objetos perdidos. Eu nunca fui muito boa nisso, porque nesse sentido eu nunca consegui estabelecer um nível de neutralidade. A minha ansiedade pela busca do objeto sempre interfere de alguma forma. Um exemplo, eu precisava encontrar um pêndulo mesmo que eu tinha perdido, né? Na época eu usava mais de um pêndulo e um dos pêndulos tinha sumido e eu não sabia onde estava. E assim, ele tinha deixado ele em cima de uma mesa, não tinha mexido nele, meu marido não tinha pegado, meu filho também não. Eu pensei, será que a empregada esbarrou, caiu em algum lugar? Procurei, não achei. Pensei nos gatos terem pego e levado para algum lugar, não sei. Comecei a procurar, não encontrei. E aí eu peguei outro pêndulo para tentar identificar. Dentro da minha casa. O pêndulo está dentro da minha casa? Está. O pêndulo está no cômodo tal? Não. No cômodo tal? Não. No cômodo tal? Não. No cômodo tal? Não. No cômodo tal? Tá. Me indique a direção de onde está o pêndulo. E aí me indicava a direção. E eu procurava na direção e não encontrava. E aí eu peguei, eu desisti. Eu falei, não, eu tô com a ansiedade de encontrar isso está interferindo, eu não tô conseguindo encontrar. Não confiei. Deixei, aí um belo dia eu resolvi fazer uma limpeza dessas que você tira as coisas do lugar, muda móvel e tal. A hora que eu afastei o móvel, o pêndulo estava lá atrás, exatamente na localidade que tinha me indicado tempos atrás. O pêndulo caiu no chão, meu gato saiu brincando, negócio que faz barulho, né? Joga de um lado para o outro, ele se mexe e tal, virou presa. E aí, num determinado momento, ele conseguiu enfiar o pêndulo atrás do pé do móvel que ficava encostado na parede. E não tinha como eu enxergar aquilo sendo míope, né, num ambiente que o piso era mais ou menos da mesma cor do pêndulo. E aí eu desisti, não fui em frente, porque eu não confiei na resposta que estava sendo trazida por causa da minha ansiedade de encontrar o objeto. E aí realmente eu não encontrei. Em outra situação, eu tentei procurar uma peça de um figurino que eu precisava fazer uma apresentação. Não sabia se estava em casa, se não estava, se tinha ido para outro lugar, se tinha emprestado para alguém e não tinha devolvido.
e fiquei perguntando se estava no meu armário que eu guardo figurino, se estava num lugar, num outro armário, se estava em outra casa, se estava com alguém, e as respostas começaram a ser cruzadas. Dava sim para uma coisa, dava sim para outra coisa, e eram coisas contraditórias, e eu tinha que fazer a apresentação no dia seguinte. Eu falei, não está funcionando, né? Porque eu tô na ansiedade novamente, eu não vou conseguir encontrar. E aí realmente o figurino não estava na minha casa mesmo, então as respostas sim que eu tinha obtido para a pergunta se estava na minha casa foram inválidas. Então tem essa questão, a gente precisa ter prática. E essa é uma atividade dentro da radiestesia na qual eu não costumo praticar, porque eu não costumo usar para isso. Mas é possível desde que você desenvolva prática. Frequência de atividade. Quanto mais você faz, mais você adquire o aprimoramento. Então, o que eu te oriento nesse sentido? Comece com um ambiente pequeno, por exemplo, a sala da sua casa. Pede para alguém esconder um objeto. E aí você pensa no objeto, traz a imagem mental do objeto mesmo, como se você estivesse vendo ele na sua frente. Fica no centro do cômodo e pergunta para o pêndulo: me mostre a direção onde está este objeto. Segura uma foto do objeto, um testemunho do objeto, ou traga a imagem mental dele de maneira bem concentrada. E espera o pêndulo te mostrar a direção e vai procurar. E assim você vai treinando, ampliando o seu ambiente, tá? E aí quando você quer, por exemplo, buscar alguma coisa num bairro, você precisa da planta do bairro, né? Senão você vai ficar saindo, andando o bairro inteiro na testagem. Você pode fazer com um mapa. Quanto mais amplo o ambiente, mais a dificuldade você encontrar. E aí é legal você fazer através realmente de um mapa. Lilian, você fez meu atendimento semana passada, recebi 2 propostas de emprego, fiquei impressionada porque foi logo após a live. Agradeço muitíssimo a você e assim que tiver condições farei a terapia. Ai, parabéns, Lilian! Eu fiz o seu atendimento, mas o movimento é seu, querida. A gente só liberou o campo aqui e harmonizou os chakras. A condição de atrair isso para sua vida é sua. Parabéns, tá? Fico muito feliz. Adoro aquela parte de descobrir a água nos locais. Ah, é lindo mesmo, né, Inês? É muito legal isso. Gente, esse negócio de descobrir a água nos locais era utilizado pelos nossos ancestrais, assim, há pouco tempo. Até hoje ainda tem pessoas que utilizam isso. Usa uma varinha, né, feita de madeira, que pode ser feita de qualquer material, mas para eles é fácil ir lá numa árvore, cortar um galho bifurcado e ir procurando a água. É a varinha radiestésica. Dá um minutinho que eu vou mostrar para vocês. É isso daqui que eles usam, ó. Né? Essa daqui é feita de metal, mas você pode cortar um galho bifurcado. Você segura e vai. A hora que a varinha aponta para baixo é onde tem o foco de água. É claro que a pessoa está concentrada na água, né? Mas pode encontrar qualquer coisa que estiver no solo com isso daqui. É só você ter a mente ali voltada para isso, né? E tem vários instrumentos, olha, tem o aurímetro, que é um instrumento muito sensível, precisa de muita prática, muito treino. Geralmente é utilizado para medir a aura, mas você pode medir qualquer campo energético com ele, né? Conforme você chega próximo, olha, ele vai sendo atraído ou ele repulsa, dependendo do que for a intenção da análise. Tem também esse daqui é o dual rod, que você segura, né, e ele cruza quando encontra determinada coisa ou afasta, enfim, da forma como você calibrar, né? São diversas as possibilidades, existem diversos instrumentos de radiestesia. O mais fácil e simples de ser utilizado
em termos de ferramenta construída, é o pêndulo. Mas o mais fácil e simples de ser utilizado verdadeiramente é o seu corpo. E sobre o pêndulo, gente, uma coisa que eu gostaria de falar novamente, que eu já falei em outros momentos. Utilizem pêndulo de cristal, tá? Todo mundo, todo curso de radiestesia orienta a utilizar pêndulo de madeira, de preferência o pêndulo egípcio, que é esse daqui, tá? Esse pêndulo é orientada a utilização dele porque devido ao formato e às ranhuras que ele tem, ele não absorve energia, ele não impregna de energia. Portanto, é um objeto que vai estar sempre limpo energeticamente. Porém, a energia que ele não absorve, que não impregna nele, vai para o seu campo energético. E se você pegar um bloco de energia aí bem denso, ele vai estourar no seu corpo, como já aconteceu comigo. O pêndulo de cristal, principalmente cristal de quartzo, que tem um efeito piezoelétrico, se ele capta um bloco de energia denso, ele racha. Em alguns casos ele estoura, sem motivo nenhum. E aí te protege de receber esse impacto energético. Por isso que a gente utiliza pêndulo de cristal dentro da TQA, por essa orientação. Porém, o pêndulo de cristal precisa ser limpo. Sempre que terminar de utilizar, precisa limpar ele para desimpregnar as energias e o entrelaçamento quântico realizado com o campo energético que você estava analisando. Então, é sempre bom você ter mais de um pêndulo, obviamente, porque se um estoura, você tem outro ali para utilizar. Se não der tempo de limpar, você também pode utilizar o outro. E eu costumo deixar meu pêndulo de cristal apoiado em cima de uma ametista, que tem a função de transmutar a energia, né? E claro, essa ametista também tem que ser limpa de vez em quando e reprogramada. Outra possibilidade é deixar sobre uma placa de selenita branca, né? Que é um cristal específico para fazer limpezas energéticas. A turmalina negra também é boa, só que eu acho ela possui uma energia muito densa, muito pesada, então eu não gosto muito de usá-la direto, não. Eu gosto de usar eventualmente, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. É importante verbalizar ou só pensar? No início, Pedro, eu oriento a verbalizar, para o seu corpo te ouvir, para as suas células te ouvirem, para a informação entrar com bastante firmeza, porque cada célula nossa é uma pequena consciência. Com o passar do tempo, você pode só pensar, só se concentrar, porque você já vai ter adquirido prática, tá? Mas no início é legal verbalizar. Em uma consulta, seria necessário verbalizar ou só pensar? A mesma situação, Pedro. Se você tem prática, você pode só pensar. Se você não tem prática, é legal você verbalizar. E aí depende também, né? Porque, por exemplo, eu gosto de trabalhar só mentalizando, porque eu me fecho dentro de mim e eu me concentro melhor, tá? Tem pessoas que verbalizando conseguem se concentrar melhor, e aí você vai se perceber na sua prática. Ô Divina, você que é iluminada, querida, bom dia para você também. Treinar com o pêndulo tem que verbalizar as perguntas em uma consulta, eu já te respondi acima. Outro dia usei a radiestesia para encontrar o meu pendrive, pois não sabia se estava em casa ou no trabalho. Coloca aí, Joyce, se você conseguiu. Campo energético de alguém é propriedade particular. Propriedade particular. Entrada somente com autorização. Sabe aquelas plaquinhas que tem no portão? É isso. Pensa assim, casa de alguém, né? 2 Rottweiler, 3 pastor alemão ali tomando conta. Você vai abrir o portão e entrar para levar um bolo de presente para a pessoa, sem a pessoa te autorizar, sem a pessoa falar para os pastores alemães e para os Rottweiler que estão ali de guarda que você deu autorização para aquela pessoa entrar, eles vão te atacar. Eles estão ali para guardar, para proteger. É a mesma coisa o campo energético. Todos nós temos nossos guardiões ali de prontidão. Alguém invadiu, eles vão atuar.
Não importa se é para levar um bolo que eu adoro ou se é para levar uma ameaça. Eles vão atuar da mesma forma. Então, gente, campo energético de outra pessoa só acessa se tiver permissão. Ah, mas a técnica que eu uso vai ser muito boa para essa pessoa, eu tenho certeza que vai melhorar a vida dela. Eu estou fazendo para o bem dela. Não importa. Se ela não quer, não faça. O caminho é de cada um. Treinar com... Tá, já respondi. Você tem um curso de radiestesia? Se tem, me diz como fazer a inscrição, por favor. Tenho sim, mas Cleide, através do Instituto TQA, o link está aí na bio, tá? É só acessar aí o link da bio do Instituto TQA Brasil, que tem o curso Radiestesia para Todos. Posso usar a radiestesia para identificar se uma pessoa está sendo verdadeira comigo ou identificar se aquela amizade é para o meu bem maior? Para identificar se a amizade é para o seu bem maior, sim. Para identificar se a pessoa está sendo verdadeira com você, eu acho um risco. Porque a pessoa pode estar sendo verdadeira numa determinada situação, mas não em outras. Ninguém é verdadeiro o tempo todo. E às vezes ela não está sendo verdadeira sem nem tomar consciência de que ela não está sendo verdadeira. Então tem algumas perguntas que são bem capciosas, que podem trazer umas respostas nas quais a gente vai tomar algumas atitudes ou se comportar de determinada maneira e que talvez não seja exatamente a situação, tá? Por exemplo, meu marido está se encontrando com outras pessoas? Sim, ele encontra com outras pessoas todos os dias. Não significa que ele esteja me traindo. Meu marido está me traindo? Pode estar te traindo, mas não significa que seja com outra mulher ou com outro homem. Pode estar te traindo de outra forma que nem ele mesmo tenha consciência de que aquilo pode ser uma traição. O que é a traição? Qual é o conceito que você está utilizando? Precisa cercar todas as possibilidades. Entende? Meu marido tem outra mulher na vida dele? Tem. Pode ter irmã, tia, mas com certeza ele tem uma mãe. Colegas de trabalho, amigas. Entende? São perguntas capciosas que podem trazer respostas que vão mudar a sua forma de se relacionar com a situação e que talvez sejam respostas para perguntas que não foram bem elaboradas. Então, esse tipo de pergunta eu não costumo fazer, eu não costumo verificar para ninguém, porque pode trazer muito mais confusão do que solução. A mesma coisa, vou passar por uma entrevista de emprego, eu vou conseguir essa vaga? Vai e não vai. É futuro, tudo pode acontecer. Hoje eu posso perguntar isso e a resposta pode ser positiva. Daqui a 5 minutos eu posso perguntar e ser negativa, porque tudo depende da forma como você se relaciona. A forma como você se relaciona com o mundo faz com que o mundo se revele para você, de uma maneira ou de outra. Então a gente precisa tomar cuidado na maneira de construir as perguntas. Não é perigoso perguntar tudo ao pêndulo, não ficamos dependentes? Sim. Esse é um risco. É muito cômodo a gente ter as respostas sempre. Mas o que acontece? A gente precisa trazer o equilíbrio. Usar a radiestesia para aquilo que você não consegue trazer uma possibilidade de avaliação, de percepção e principalmente se permitir sentir no seu corpo. É isso mesmo? Não é? Estou em dúvida, não consigo encontrar um caminho. Aí sim eu vou para a radiestesia. A radiestesia não tem que ser o ponto principal da sua vida, ela tem que ser uma ferramenta de apoio. Agora, se você relegar a responsabilidade das decisões da sua vida na radiestesia, você está jogando com a sorte, está jogando dados com o universo. E não se joga dados com o universo. Já li muito e estudei sobre radiestesia, mas não tenho curso. Sem o curso posso aplicar a técnica em mim? Claro. Não é um certificado que vai determinar se você tem capacidade ou não de usar a radiestesia. É o conhecimento que você tem e a prática que você tem. É isso. Se esse conhecimento e a prática você conseguiu acessar estudando por conta própria, ótimo. Se você precisou fazer um curso para que tenha um caminho mais facilitado, ótimo também.
Talvez você não possa trabalhar, por exemplo, numa clínica como radiestesista, porque pode ser que eles te exijam um certificado. Mas até se você for trabalhar por conta própria, você não precisa de um certificado. A radiestesia se classifica dentro da terapia holística. A terapia holística é uma profissão autorregulamentada. Você não precisa ter certificado para ser terapeuta. Você precisa ter uma técnica. Se essa técnica você adquiriu sozinha, você desenvolveu sozinha, você foi autodidata e aprendeu a utilizar, perfeito. A mesma coisa a numerologia. Eu posso ser numerologista sem nunca ter feito um curso. Eu posso pegar todo o material didático, estudar e me tornar numerologista. Eu não preciso ter um curso. Existem técnicas que você só vai conseguir aprender tendo um curso, porque são específicas, como a TQA, por exemplo, como a fitoenergética, por exemplo, mas tem técnicas que já são da humanidade, já é conhecimento de civilizações há N eras. Então você tem a capacidade de conseguir estudar e desenvolver por conta própria. Claro que se tem alguém que estudou antes, já traçou um caminho, pode facilitar esse caminho para você, é mais fácil, mas não significa que precise ser dessa forma. O fato de estar utilizando relógio ou anéis na mão com um pêndulo pode fazer interferências? Segundo a radiestesia técnica, sim. Segundo a radiestesia, a partir dos princípios da quântica, não vai causar interferências suficientes para interferir no seu processo de análise. Pedro, eu já te respondi essa pergunta. Instituto Alessandro Tavares, te amamos, venham logo para Goiás. Eu amo vocês também, se eu pudesse eu mudava para ir. Mas realmente a minha vida está bem restrita para a questão aqui. Eu comprei 2 pêndulos de cristal, sempre me conectei com esses. A gente sente a energia, né, Pedro? É bem legal. Porque quando você termina os atendimentos, você sopra o pêndulo? É a minha forma de limpar. Mas é uma limpeza não só pelo sopro, é uma limpeza também com uma mentalização. Eu mentalizo uma luz violeta passando por ali e limpando tudo que precisa limpar. Mas eu também faço outros tipos de limpeza, tá? Menina, curto sua explicação, vou fazer o teu curso. Seja bem-vindo, Pedro. E não só as explicações aqui, mas assim, qualquer auxílio que eu puder dar, eu dou, tá? O fato de utilizar relógio ou anéis já respondi. Dá para ver as probabilidades, exatamente. Em termos de futuro, dá para ver as probabilidades, não dá para ver a certeza. Por exemplo, é para o meu bem maior me candidatar a uma determinada vaga de emprego? Sim ou não? Quantos por cento é para o meu bem maior me determinar uma determinada vaga me candidatar a uma determinada vaga de emprego? Vai dar um percentual. E aí você tem uma possibilidade positiva ou negativa, o que não garante que vá dar certo ou que vá dar errado. São possibilidades, probabilidades. E a radiestesia é sempre um retrato do momento. Por isso a gente não pode verificar questões futuras. Como trabalhar numa clínica com radiestesia? Bom, se você... Existem locais que contratam, aí depende da clínica, Pedro. Tem locais que buscam radiestesistas para fazer trabalhos específicos. Uma clínica, por exemplo, de vários terapeutas holísticos, você pode querer... você pode entrar nessa clínica e trabalhar como radiestesista, você pode associar a radiestesia na sua própria técnica terapêutica. Existem diversas formas. Obrigada por tanta contribuição. Gratidão vocês por estarem aqui para receber essa contribuição, né? Porque se não tiver público, eu estou falando para ninguém. E se não tiver ninguém, não tem com quem compartilhar. O legal de poder compartilhar é isso, é ter com quem trocar, tá? Apesar da gente não estar aqui diretamente, cara a cara, podendo falar abertamente, mas a gente está aqui compartilhando porque tem pessoas recebendo esse compartilhamento. E essas pessoas é o que faz isso funcionar. Tá bom? Então, gente, se não tem mais dúvidas, eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui não, né? Vou analisar o campo energético de alguém e aí quem quiser coloca aí eu quero, para eu poder dar um suporte.
Muito obrigado, você é a luz. Estou fazendo a transição de carreira e me encantei com a radiestesia. Muita luz. Muita luz para você também, Pedro. Que seja uma transição leve, consciente e que traga bons resultados para sua vida. Lajara, vamos lá, Lajara. A primeira que falou aqui. Lajara, deixa eu tomar uma água. Te enviei o convite, Lajara. Olá. Peraí. Oi. Oi, tudo bem, querida? Tudo bem? Como é que você tá? Tô em processo de recuperação, me reinventando, me reconhecendo. É um momento É de isso. transição também, né? Uhum. Me fala seu nome completo. Lajara, Aparecida, Graciano. Qual a data de nascimento? 7/6/88. Ok, vamos ver como que anda seu campo, Lajara. Tá. Lajara tem uma interferência no seu campo energético, proveniente de magia negra consciente. Mas esse magia negra consciente não é uma manipulação energética direcionada para você, uma feitiçaria. É a partir de ataques psíquicos conscientes. Aquela pessoa que fica lá torcendo que você se dá mal, voluntariamente fazendo isso, é esse tipo de interferência que tem, tá? Porque quando a gente fala de magia negra, é essa energia enviada para o seu campo sem a sua autorização, nesse caso aqui de baixa vibração, e ela pode ser consciente ou inconsciente. Quando é inconsciente, proveniente de pensamentos, sentimentos e emoções, é aquela pessoa que geralmente tem ciúmes, tem inveja, pensa algo negativo, mas não tem consciência e não deseja verdadeiramente o seu mal. Mas é mais por uma frustração interna que ela produz essas ondas de energia. Agora, quando é consciente, relacionada a pensamento, sentimento e emoção, é aquela pessoa que te vê na rua e fica torcendo mesmo para você tropeçar, cair e rasgar a calça, sabe? E aí fica enviando essa energia aí constantemente, tá? Mas aí eu vou fazer a liberação aqui para você. Se concentra aí. Execute esse comando de liberação PQA, limpeza, 12, 13, 36. Ok. Não tem mais nenhuma interferência. Eu tenho uma dúvida, Nádia. Um minuto. A maior parte
do tempo você está equilibrando no nível da razão, quase caindo no nível do amor. Tá? Então tá assim, uma frequência boa para te sustentar, tá bom? Pode falar sua dúvida. Essa limpeza que você fez, como que ela atua no meu campo, com relação ao passado, presente e futuro? Essa limpeza, ela só vai atuar no presente ou no futuro também? Não. Ela atua a nível a nível primário, a nível de DNA, a nível histórico e a nível de alma. O que isso significa? A nível primário, ele pega desde o momento da sua concepção até o presente momento. A nível de DNA, pega as últimas 5 existências até o presente momento. A nível histórico, pega as últimas 5 existências até esse momento e todos os processos relacionais. E a nível de alma, pega todas as suas existências. Então, libera tudo. O que não significa que daqui para frente você está completamente blindada de qualquer possível interferência. Baixou a vibração, o campo está aberto para novas interferências. Então, quanto mais elevado se mantiver, melhor, mesmo diante de todas as situações pelas quais você está passando, que não é fácil, né? Então, é um momento de transição que convida a gente a cair a vibração, mas aí a gente precisa se manter autoconsciente, tá? Tá bom. Gratidão, querido. Seguir em frente com gratidão no coração, porque isso vai te sustentar, tá bom? Bom. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Queria saber o que estava fazendo, mas não lembrava nem o nome. Estou precisando muito. Sinto uma energia ruim querendo me separar da minha esposa. Preciso olhar para o que está acontecendo. Bom, gente, então por hoje eu vou ficando aqui. Tem um monte de gente aí pedindo para chamar, que gostaria de uma análise. Adriana, cria vergonha nessa cara porque você fez o curso, você tem condições de fazer essa limpeza em si mesma, tá? Então, assim, coloque em prática as ferramentas que você tem e se você não se sente confortável para fazer isso por si mesma, chama aí um colega. A gente tem uma egrégora boa, a gente, afinal de contas, é família TQA, né? Um dá apoio para o outro, você sabe muito bem disso. Então, ó, vamos trocar aí, colocar em prática, usar as ferramentas a seu favor, porque aqui a gente coloca as ferramentas em uso. Tudo que a gente faz, a gente pendula, a gente verifica, a gente vê se é para o bem maior de todos os envolvidos ou não, para que a gente possa continuar seguindo em frente. Então, usa o conhecimento que você tem, Adriana, tá? A Nádia, né? Não, gente, eu sou igual vocês, eu continuo sendo aluna igual vocês, Adriana. Estou aqui aprendendo também, não é porque eu estou aqui compartilhando conhecimento que não estou mais junto com vocês. A jornada é junto com todo mundo, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente bate outro papo, tá? E quem se interessa por radiestesia, que deseja conhecer mais, aprofundar mais, tem o curso Radiestesia para Todos aí disponível no link da bio. Quem quer aproveitar, né, e também entrar para a questão de conhecimento da quântica, tem o Quântica para Todos. E eu não sei se a inscrição para o curso de formação terapeuta TQA desse ano já foi encerrada ou se ainda dá para entrar nessa turma. Chama aí o suporte, dá uma conversada e vê o que vocês conseguem. Gratidão, fiquem na paz e na luz.